Hoje você vai ver como o crescimento da população mundial está relacionado com as mudanças ocorridas na sociedade. Você vai ver também por que em alguns lugares ocorre a desaceleração do crescimento populacional. E por fim, você vai ficar sabendo quais são os principais fluxos migratórios contemporâneos e por que o turismo é tão importante atualmente. Nós estamos num berçário em São Paulo. E olha só que gracinha, acabou de nascer mais um nenê aqui. Trata-se de mais uma criança para engordar as estatísticas. Hoje no mundo, nascem 200 mil crianças por dia e 75 milhões por ano. Mas será que o mundo sempre cresceu nesse ritmo? Ou será que hoje nascem mais pessoas do que antigamente? Londres, Inglaterra. Thaís, amiga, você não sabe o que é essa cidade. É emocionante estar aqui, no país que deu origem à Revolução Industrial. Você sabia que a partir da Revolução Industrial ocorreu uma grande expansão demográfica do mundo contemporâneo? Pois veja só os números que eu consegui. Em 1830, a população mundial atingia pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. 80 anos depois, já éramos 2 bilhões. Em 1975, já chegávamos aos 4 bilhões. E em 1987 foi anunciado o nascimento do habitante número 5 bilhões. É ou não é impressionante, Thaís? Eu só não consigo entender o que a Revolução Industrial tem a ver com esse crescimento demográfico, com esse aumento da população. A resposta é simples. A população começou a crescer mais na Europa a partir da Revolução Industrial porque houve uma melhoria generalizada nas condições de vida. Remédios mais eficientes, investimento em saneamento básico e produção de vacinas deram mais saúde para a população e, portanto, mais condições para que ela se reproduzisse sem tantos riscos. O mesmo processo que aconteceu na Europa no século XIX viria a ocorrer nos países subdesenvolvidos a partir da metade do século XX, ou seja, a partir de 1950. Com a difusão das vacinas, a eliminação dos vetores das doenças e as medidas de saneamento básico, a taxa de mortalidade infantil nos países pobres é importante. Pois, se em 1950, de cada 1.000 crianças que nasciam, 250 morriam, 40 anos depois, em 1990, morriam apenas 90 crianças de cada 1.000 que nasciam. Mas será que esse crescimento não vai parar nunca? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o mundo, daqui a alguns anos, vai estar superpopuloso e que isso vai trazer alguns problemas, como a escassez de alimento. Mas, na verdade, a realidade apontada pelos dados é outra. Desde a década de 70, a taxa de crescimento da população vem diminuindo em todos os países. Mas antes de compreender isso, vamos tentar entender o que é taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de nascimentos anuais em um conjunto de 1.000 mulheres entre 14 e 49 anos. Quer ver como a gente pode comprovar a queda na taxa de fecundidade em qualquer esquina? Olha só. A senhora tem quantos filhos? Um filho só. E a sua mãe? 7 filhos. O que aconteceu com essa família, quer dizer, a queda na taxa de fecundidade não é exclusividade dela. Na verdade, isso aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, em 1970, a taxa de fecundidade era de 6,1. Em 1990, de 3,7. Caiu para quase a metade. E esse fenômeno não é difícil de explicar. A vida urbana, a modernização das formas de vida, novos comportamentos sociais, como o uso de métodos anticonceptivos e a emancipação da mulher, contribuíram para diminuir a natalidade. Isso sem contar com as políticas de planejamento familiar que aceleraram a queda da fecundidade. Qual foi o resultado disso? Acabou acontecendo uma queda mundial no crescimento demográfico anual, que passou dos 2% em 1970 para 1,6% em 1980 e chegou ao 1% no início deste milênio. Só para concluir, se é fato que a população mundial cresceu de maneira extraordinária nos últimos 200 anos, também é fato que atualmente esse crescimento passa por um processo de desaceleração, o que nos permite dizer que atualmente a população mundial se encontra numa fase de transição demográfica.
Calma, não precisa se assustar porque essa história de transição demográfica não tem segredo nenhum. Transição demográfica, como o próprio nome diz, é a passagem de altas taxas de natalidade e mortalidade para baixas taxas de natalidade e mortalidade, refletindo quase sempre a transformação de uma sociedade agrária tradicional para uma sociedade moderna, industrial e urbana. Mas é claro que isso não ocorre de uma hora para outra. Uma sociedade não deixa de ser rural e se torna urbana da noite para o dia. A transição demográfica, portanto, expressa uma sucessão de fases históricas. Mas que fases são essas? Numa primeira fase, registra-se um pequeno crescimento da população. Isso porque a alta taxa de natalidade é anulada pela alta taxa de mortalidade. Já na segunda fase, ocorre um rápido crescimento demográfico. Neste momento, a mortalidade é controlada devido à revolução sanitária, isto é, o desenvolvimento de uma infraestrutura de serviços coletivos de higiene, mas a natalidade continua alta. No terceiro momento, há um pequeno crescimento, um novo equilíbrio entre as duas taxas que, agora, se apresentam muito baixas, devido à diminuição da natalidade. Os países subdesenvolvidos ainda estão em transição. Mas todos os dados indicam que os números de óbitos e nascimentos nesses países também estão se equilibrando. Resumindo, todos esses números nos levam a uma conclusão que ainda bem não é nada catastrófica, indicando que em 2050 a população mundial tende a se estabilizar em 10 bilhões de habitantes.